As transformações pela qual a sociedade brasileira passou se refletiram também nas ciências sociais. Não só durante o período da ditadura, mas principalmente no período da abertura política. Todos nós sabemos que quando começou a abertura, final da década de 70, havia muito cientista social que imaginava que voltaria tudo que tinha havido antes. Voltariam os partidos políticos, voltariam os sindicatos, voltariam as mesmas questões. Os partidos políticos, obviamente, voltaram, mas vários partidos políticos antigos não foram recriados e partidos novos surgiram. Quer dizer, ninguém imaginaria, naquele tempo ainda não havia o PT, muito menos se imaginaria que o PT chegaria, por exemplo, à presidência da República. Voltaram os sindicatos também, mas começaram a surgir coisas que ninguém imaginava. Quer dizer, começou a surgir movimentos femininos. Começaram a surgir... Desculpe, eu sempre... Tá bom. Movimentos feministas. Bom, começaram a surgir movimentos gays. Começaram a surgir o que era o embrião do movimento ecológico. Houve até um grupo que era um grupo de donas de casa contra o aumento, contra a caristia, né, que era uma forma também de organização. Começou a surgir novas formas de religiosidades, começou a surgir um renascimento do regionalismo, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, etc. E, de repente, se notou que houve a sociedade brasileira começou a ter um verdadeiro reflorescimento, e o que houve, digamos assim, de censura, de padronização, tentativa de padronizar a sociedade brasileira, no momento que houve abertura, houve um florescimento dessas coisas todas, e, basicamente, uma constituição de novos atores sociais, de novos movimentos sociais e, principalmente, a construção de novas identidades sociais. E tudo isso, de alguma maneira, passava pela cultura. Quer dizer, as pessoas, basicamente, os grupos reivindicavam que eles tinham uma especificidade e, ao reclamar a especificidade, eles estavam, em última análise, dizendo que eles tinham uma diferença. Essa diferença, em geral, era construída fazendo recurso à cultura. Bom, a gente sabe que uma das críticas que era feita à antropologia no Brasil era que a antropologia padecia do pecado do culturalismo. A antropologia, em última análise, era vista como uma ciência que tentava explicar tudo à base da cultura, e boa parte dos textos dos cientistas sociais tentava explicar a desigualdade e o atraso do Brasil e da América Latina com base na economia e na política. E a cultura, em vários casos, não passava da supraestrutura e era uma coisa que era uma decorrência. Então, quando começa a surgir uma série de manifestações culturais, eu me lembro que tinha, com muita frequência, eu falava com sociólogos, cientistas políticos, dizia, pois é, todo mundo está falando de cultura, o que a gente faz com a cultura? Digo, olha, a cultura não é nem uma doença que você tenha que curar, nem é uma coisa que você possa instrumentalizar com recursos imediatos. Ela é um campo próprio, que tem características próprias e ela realmente é uma coisa, é algo diferente. E, de alguma maneira, era algo que tinha a ver, de novo, com um processo que eu acho que está, em boa parte, na origem das ciências sociais. Quer dizer, quando se falou aqui ontem e hoje a respeito de negros e índios, quando se falou em representações raciais ou racistas do Brasil, em Gilberto Freire, etc., em última análise, nós estávamos falando da construção do Brasil enquanto nação. Somos um país civilizado, não somos? Qual é o papel que a raça tem nisso? Toda essa discussão que havia até 1930 e que o Gilberto Freire, de alguma maneira, inverteu os sinais. Mas, bem, no final da década de 70 e começo da década de 80, quando se falava em diferenças, em última análise, estava se falando, de novo, na construção do Brasil-nação, em última análise, dizendo, olha, o Brasil passou por um processo de construção da nacionalidade, passou pela construção do que na década de 30 se chamava de brasilidade, e, de alguma maneira, brasileiros, todos nós já somos. Quer dizer, a geração que estava trabalhando naquele momento já tinha passado por isso. Quer dizer, não havia o problema tão dramático do começo do século XX, só que as pessoas estavam dizendo, olha, nós vivemos num segundo momento. E certamente faz diferença ser brasileiro e morar no Acre, ou morar no Rio Grande do Sul, ou morar em Goiás ou no Rio de Janeiro. Tem uma especificidade. Faz diferença ser mulher ou ser homem no Brasil, ser rico ou ser pobre, ser heterossexual ou homossexual, dizer, ou ser ateu ou ser pentecostal.
Então as pessoas estavam, em última análise, dizendo, olha, nós estamos numa situação diferente e apontando justamente para a questão do pluralismo e a questão da diferença. E essa é a área forte da antropologia.